A nossa mente humana, ela é incapaz de compreender o quanto Deus ama a humanidade. A tal ponto, nós não compreendemos a tal ponto que nós até achamos que algumas pessoas não merecem a compaixão de Deus. Nós achamos muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes você já olhou para alguém e na sua finitude, né, de ser humano, você diz, não, fulano não merece, fulano não é digno. E quem é digno? Quem é digno do amor de Deus? Eu não sou, você não é. Mas de repente nós nos deparamos, né? Nós ouvimos, nós passamos a perceber na nossa jornada milagres extraordinários que Deus fez, continua fazendo, né? Vai fazer e realizar, porque Deus, ele é inesgotável, ele não esgota. Ele é Senhor. Como Senhor, ele olha para mim e para você, olha para a humanidade. Enquanto estiver fôlego de vida em qualquer ser humano na terra, o amor de Deus, ele continuará olhando e percebendo essa pessoa. Só tem um detalhe muito interessante, que a decisão de absorver esse amor sempre vai ser pessoal. O amor é revelado, Deus, ele revelou o seu amor para com a humanidade. Todavia, o ser humano, ele é quem vai decidir se vai abrir a porta do seu entendimento, do seu coração, para que o amor de Deus adentre. Veja só lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Muito forte, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Impressionante como que Deus, na sua grandeza, ele deixa que nós tomemos a decisão. Se alguém ouvir a minha voz, e Deus tem falado através da pregação, Deus tem falado através de grandes louvores, Deus tem falado através de testemunhos de pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus. Deus tem falado na sua vida, na minha vida. Deus tem falado através das circunstâncias, da problemática mundial. Deus tem falado. E você tem percebido que nunca se falou tanto de evangelho. Tá certo que existe muita deturpação, né? Existe uma deturpação no evangelho que muitas vezes traz tristeza no coração de Deus e no seu coração. Como diz lá no livro de Judas, que muitos pregam o evangelho, mas segue 3 vertentes destruidoras, que é o caminho de Caim, que é o caminho da desobediência, né?
Muitos pregam o evangelho, mas não obedecem o evangelho. Isso é triste, né? Mas é uma realidade. Outros vão pelo caminho de Balaão, que é o caminho do interesse, o caminho quanto que eu vou ganhar, o que eu vou lucrar, o caminho de Balaão. E outros seguem a terceira vertente, que é o caminho de Corá, ou de Coré, que é o caminho da rebeldia, da rebelião. Mas, apesar de toda essa parafernália confusa, que às vezes você assiste pelas redes sociais, eu te digo, mantenha o seu olhar firme em Deus, como diz o Senhor em Salmos, né? Olhai para mim e sereis iluminados. Mantenha olhando para Deus, o seu olhar em Deus. Como você pode manter o seu olhar em Deus nesse tempo onde um tempo de apóstatas, de pessoas que já se apostataram da fé? Como que a gente vai distinguir o original, aquilo que é original de Deus, daquilo que é adulterado? Simples. A palavra diz o seguinte, que pelos frutos você conhece a árvore. Não é assim? Pelos frutos, né? É pelos frutos que você conhece. Não basta apenas falar Senhor, 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 e não fazer o que eu vos mando. Não é assim? Não é assim que é a realidade? Como diz Tiago também, que não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Como diz o próprio Senhor Jesus, chegará um tempo em que haverá aquele momento de distinção do certo e do errado, onde o próprio Cristo vai separar o joio do trigo, e naquele grande momento da separação, muitos vão dizer, Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Outros dirão, mas eu também curei no teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome. Em teu nome eu preguei, eu fiz isso e aquilo. Aí o próprio Jesus dirá, olha, afasta de mim, sabe por quê? Porque vocês fizeram tudo isso, mas sempre viveram na iniquidade. Veja só que não podemos arrumar desculpa, né, para não servir e seguir a Deus. Não interessa. Paulo chegou a falar assim, muitos pregam o evangelho por interesse, porque acham que o evangelho é o meio pelo qual eles irão se enriquecer. Muitos pregam o evangelho por inveja, por competição, né? Por posição. Mas aí Paulo fala, olha, está sendo pregado o evangelho. Ainda que aqueles que pregam o evangelho, lá no finalzinho, eles serão desqualificados. Não porque Deus quer, não. Porque muitas vezes eles já foram galardoados. Já estão sendo galardoados aqui mesmo, né? E todavia o evangelho está sendo pregado. Então nunca arrume desculpa para você deixar de congregar. Não. Não vou congregar mais porque eu já vi tanta coisa nas redes sociais. Eu não acredito que haja um evangelho puro. Existe sim. Existe ainda um remanescente de homens e mulheres. Quanto aos que querem seguir o caminho de Caim, de Balaão, de Coré, não cabe você julgar. Cabe você apenas orar e evitar se conectar com essas pessoas. Tem que desconectar com essas pessoas e se conectar com a palavra e com pessoas que acreditam na palavra, no Espírito Santo, no arrependimento, né? Não julgue quem você sabe, vê e percebe
que estão vivendo essas três vertentes, que é o caminho de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Coré. O que eu devo fazer então? Ora. Vamos pegar o exemplo da oração do arcanjo Miguel. Diz a palavra que o arcanjo Miguel, quando estava numa demanda ali com relação ao corpo de Moisés, diz a Bíblia que quando o arcanjo Miguel estava numa demanda com o diabo com relação ao corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não brigou, não discutiu. Ele apenas disse para o diabo: que o Senhor te repreenda. E pronto. Né? Então, que nós, nesses tempos que estamos vivendo, que nós possamos ficar mais focados ainda na palavra, permitindo que o Espírito Santo te ajude na sua jornada, porque a ferramenta do Espírito é a palavra. Quanto mais da palavra você lê e tiver dentro de você, porque a boca fala o que a sua mente está cheia. Né? E na medida que você lê a palavra, permita que o Espírito Santo te mostre e revele. Não leia a palavra só para ter conhecimento. Leia para ser o seu alimento. Leia a palavra para que ela seja o seu alimento. Né? E quando você lê, se debruçar na leitura da palavra, peça o Espírito Santo para te conduzir. Sua vida será bem melhor. Vivemos em um momento em que a igreja de Cristo, que é você, eu, aqueles que crêem na palavra, que formam a igreja, o corpo de Cristo, devemos congregar para ouvir a palavra do pastor, do bispo, da pastora, que vai te orientar para que o seu foco seja a palavra, para que você compreenda que Deus está te chamando para que você dê testemunho, que você ganhe almas, que você conserve a sua fé, né? Que você guarde a sua fé. Não permita que o que você ouça, o que você veja, venha desconstruir a sua fé. Que assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se você ouvir coisas que não prestam, coisas que você sabe que não vai te ajudar, então não ouça, não alimente o teu espírito com isso. Porque se você alimentar de coisas inadequadas, vai desconstruir o que o Espírito Santo tem construído através da palavra. E a sua fé, a minha fé, ela tem que ser vivida no amor de Deus, né? A sua fé, ela vai ser vivida o quê? No amor de Deus. Cada ação que nós tivermos, ela tem que ser encharcada no amor de Deus, para que os frutos, porque, como diz a palavra, foi vós que me escolheste, eu vos escolhi e determinei, vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Por mais que você seja fraco, por mais que a luta ela vai se afunilando, as aflições apareçam, continue crendo na palavra, continue crendo que o Espírito Santo, ele é o tutor da igreja, continue crendo que a oração, a sua oração, vai te sustentar. Eu quero orar com você e por você agora. Compartilhe essa audição, esse vídeo com alguém. Que eu quero orar para a cura divina agora, orar pela família, não é? Orar para que você se anime, se desperte, levanta a cabeça, vamos ao templo, nos dias de culto, aos domingos, dia de semana, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu oro pelos amigos católicos, evangélicos, espíritas e livres pensadores. Oro, meu Deus, por esse homem, por essa mulher, por essa moça, por esse rapaz, por esse adolescente, por essa criança, esse que
está ainda no ventre da mãe que vai nascer, que nasça com saúde. Repreendo agora toda enfermidade microbiana, toda infecção, toda inflamação. Senhor, que esta casa, este lar, seja tocado pelo teu poder, em nome de Jesus. Repreendo o vício, a tristeza, a angústia, a amargura, o ódio, o medo, a depressão e a opressão. Sai desta vida agora. Que o teu espírito, meu irmão, minha irmã, teu espírito, a tua alma, a tua mente e o teu corpo esteja em perfeita harmonia com o céu. Deus te abençoe em nome de Jesus.